Olá, esse vídeo tem o intuito de introduzir o sistema eletrônico de informações, por onde se tramitam vários processos na UFMT, e tem um foco especialmente nos professores novos, né, que ainda não conhecem o sistema. Então, depois de logar no sistema, vocês vão ver que ele inicia já em algum dos ambientes que se pode ter acesso, tá? E quais são esses ambientes depende do docente, das funções que ele tem aqui dentro. Mas inicialmente, aqui, por exemplo, eu sou chefe de departamento, aparecem os processos relativos ao departamento, tá? Mas, por exemplo, do colegiado do departamento, todos os docentes, todos os servidores que estão lotados no departamento têm acesso a esse ambiente do colegiado, até porque participam do colegiado também. Então, aqui estão os vários processos referentes ao colegiado, e outro que todos os docentes têm acesso é o dos servidores, tá? Então, aqui todos os servidores da FAENG, né, da nossa Faculdade de Engenharia, podem criar processos aqui e, eventualmente, recebem processos aqui também, tá? São processos diferentes, tá? Então, depende do ambiente que você faz parte. Como eu faço parte também da congregação, então eu tenho um ambiente da congregação, eu faço parte do colegiado do curso de engenharia de computação, então vai ter esse ambiente também. Cada um tem os processos relacionados com cada um dos ambientes, tá? Então, inicialmente vou mostrar para vocês esse ambiente dos servidores, porque todos têm acesso, e normalmente os docentes criam processos a partir desse ambiente e depois submetem para outros. Então, obviamente, né, os docentes novos, um dos primeiros processos que eles precisam ah, produzir, né, eles mesmos vão criar, são os processos de plano de trabalho relativo ao estágio probatório. Então, eu vou usar como exemplo a criação de um processo de plano de trabalho para o estágio probatório. Vocês vão fazer isso a partir desse ambiente de servidores, tá? Então, aqui já tem outros processos de outros servidores, tal, que não vem ao caso aqui, né? Agora entrar. Quando vocês criarem, vai ter mais um que é o de vocês, tá? Então, aqui eu vou em iniciar processo. Tem várias opções aqui, eu não vou explicar cada uma delas. Isso com o tempo vocês vão pegando e boa parte das opções a gente não usa. Eventualmente, né, uma vez ou outra eu uso alguma coisa, tá? Um que eu acho que vocês já devem conhecer, esses blocos de assinatura, né? Então, eventualmente, enquanto vocês ainda não têm acesso ao SEI, alguns processos são disponibilizados para assinatura como usuário externo e entram nesses blocos de assinatura, tem blocos de reunião e os blocos internos que geralmente são para arquivar processos, tá? Mas eu não vou trabalhar com isso agora, vou tentar ser um pouquinho mais direto no caso específico desses processos de estágio probatório, tá? Então, vou iniciar processo. Aqui tem uma gama de tipos de processo, tá? Que vocês podem abrir. Se por acaso, são bastante aqui, né? Vocês podem ver por essa barrinha aqui do lado que a tela é longa, né? Então dá para descer aqui, tem muito tipo de processo. Essa lista costuma ser maior ou menor de acordo com a utilização dos tipos de processo, tá? Mas não aparecem todos. Eu posso tentar fazer uma busca aqui, por exemplo, probatório, tá? Então ele apareceu 4 tipos de processo quando eu tentei filtrar lá por probatório, tá? Então, mas eventualmente pode não aparecer o tipo de processo que vocês querem, e vocês podem vir nesse mais. Então, esses processos que abrem aqui são os mais utilizados. Se vocês vierem mais, aí aparecem todos os tipos de processos, e vocês notem que essa barrinha ficou bem menor, né? Quer dizer que eu tenho mais processos aqui disponíveis, tá? E aí eu poderia criar aqui o probatório, ó. Em vez de só 4 processos, agora tem um a mais que não aparecia antes, por exemplo. Então, no caso do estágio probatório, tem avaliação de estágio, né? Eu acho que deve ser um nome de como era feito antes, né? Enfim, aqui estágio probatório docente, ó. Mas na verdade vocês vão em plano. O que vocês precisam é plano e relatório, tá? Então vocês vão inicialmente aqui em plano, relatório só no final, quando completarem um ano, né? Sempre completar o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, vocês vão acessar esse a parte do relatório, né? Criar um processo para o relatório. E uma vez por ano, mas daí no início do ano é o plano. Então, agora, inicialmente, quando os docentes entram, eles têm que criar um plano de trabalho, tem 60 dias a partir do ingresso na universidade para criar esse plano de trabalho, referente a um ano, tá? Ah, quando finalizar esse primeiro ano, vocês vão ter que criar o plano do segundo e o relatório do primeiro, tá?
qual é a diferença do plano e do relatório? O plano é o que vocês planejaram fazer, mas nem sempre vocês conseguem executar aquilo. Especialmente porque vocês estão fazendo um plano anual e as disciplinas são semestrais. Então, eventualmente, aquele plano que vocês tinham feito de ministrar determinada disciplina foi substituído para, em vez daquela disciplina específica, vai ser um projeto de pesquisa ou vai ser outra disciplina, né? Ou vocês tinham feito um plano de não de ministrar só 3 disciplinas e no fim tem uma a mais ou tem uma tutoria. Então essas diferenças vão estar no relatório que é o que efetivamente foi feito. Mas voltando ao plano, ele tem o tipo de processo aqui, vem carregado automaticamente, e essa especificação, tá? Vocês podem colocar alguma coisa a mais, como por exemplo, plano, ah, plano primeiro ano, por exemplo, tá? Primeiro ano de estágio probatório. Posso colocar dessa forma. Ainda posso colocar aqui meu nome para eu achar mais fácil, por exemplo, o processo, tá? Pode ser o nome completo, assim, enfim. Esse aqui dá para classificar por assunto. Ele já vem outros assuntos aqui sempre, né? Mas vocês poderiam buscar por um assunto aqui, tá? Só que se vocês notarem, esse sistema aqui, ele nem sempre tem todos os assuntos. Eu botei probatório que ele volta, né? Então, e essa classificação por assuntos, ela não é obrigatória, tá? Então, se eu posso tentar colocar plano, programa e projeto de trabalho, poderia colocar, por exemplo, esse tipo de assunto, tá? Mas eu não vou botar esse assunto aqui, vou deixar só como outros, não tem problema, né? Porque não é um campo obrigatório. Os interessados é para quem vocês vão encaminhar esse projeto, esse processo, tá? Então, vocês vão encaminhar aqui esse tipo de processo, vocês vão encaminhar sempre para a chefia. Aí a chefia vai olhar isso e vai depois poder encaminhar para a comissão que analisa, que é dentro da FAENG ainda. Tá? Tem a comissão especial de avaliação de progressão de estágio probatório, desculpa, tá? De estágio probatório docente, que é a CEADEP. Eles vão avaliar e dizer se está ok ou não, tá? Eles avaliando, estando ok, vai para o colegiado depois, e o colegiado é outro ambiente, note que tudo são ambientes separados, né? E isso é aprovado ou não no colegiado, né? E aí, se for aprovado, já finalizou com esse processo, tá? Então, o que que vocês vão fazer? O interessado, vocês poderiam botar aqui a chefia do departamento, vamos botar só DCA, por exemplo. Isso é uma outra coisa importante, né? Quando vocês forem os interessados, eu botei DCA, olha tudo que ele apareceu aqui, tá? Nós estamos falando de departamento, mas ele pegou tudo que tem DCA no nome, tá? Uma dica para vocês, a maioria dos processos vocês vão tramitar internamente na unidade, se vocês botarem com o VG, que é Campus Universitário de Várzea Grande, só vai aparecer aqui o que tiver a ver com Várzea Grande, tá? Mesmo assim é bastante coisa. Tá, vamos supor que eu quisesse mandar para coordenação de curso, eu posso botar CORD, por exemplo. Aí ele volta as coordenações de curso, já vai filtrando mais. Se eu botar COMP, por exemplo, coordenação de computação. Ele tem dois aqui, eu não entendo por que é exatamente igual, então tanto faz, se fosse esse o caso. Tanto faz qual você escolhe. Escolhendo um, ele vem aqui para baixo. Me enganei, não era esse. Vou tirar fora, tá? Vocês, nesse caso do processo de plano de trabalho, vocês têm que encaminhar para a chefia do departamento. Então, se eu botar com o VG e botar DCA, né, já vai aparecer aqui, ó. Tem tanto o colegiado DCA quanto a chefia. Vocês vão botar a chefia, que é para a chefia do departamento que esse processo tem que ir. Mas eu falei para vocês que ele pode tramitar por outras unidades. Se vocês quiserem colocar as outras também, não teria problema, né? Por exemplo, vamos fazer o caminho que ele faz, né? Depois da chefia, a chefia encaminha isso aí para a CIADEP, ó, Comissão Especial de Avaliação Docente e Estágio Probatório, da nossa unidade, FAENG, tá? E depois essa comissão vai mandar para o colegiado DCA. Vou botar call DCA, por exemplo, tá? Tá aqui, ó, colegiado DCA. Então, vocês podem mandar para todos esses, tá?
Mas vamos supor que a ordem de importância aqui, a primeira é a chefia, mas se fosse a comissão primeiro, é só vir nas setinhas aqui, para cima e para baixo, vocês mudam a ordem, tá? Mas, na verdade, aqui vocês não precisam fazer esses dois, é só da chefia, desse tipo de processo. Alguns outros vocês podem encaminhar, aí depende do processo, né? Isso vocês vão pegando com o tempo. Mas aqui, então, coloquei esse tipo de processo, tá? Depois, como servidor, vocês não podem marcar o processo, o nível de acesso dele como sigiloso. Vocês podem marcar como restrito ou público. Qual é a diferença? Tá? Público é o padrão. Se você não tem justificativa para restringir o processo, ele tem que ser público, tá? E sendo público, qualquer pessoa que acessar o site da UFMT e buscar pelo processo vai abrir o processo e vai conseguir ler todas as informações, toda a tramitação, tá? Quando é que eu vou colocar como restrito, tá? Aí tem as justificativas legais para isso. Pode ser alguma coisa de controle interno, né? Pode ter alguma informação relativa a direito autoral, e aí as pessoas não podem ver isso ainda. Pode ser um documento preparatório restrito, que é no caso de concurso, por exemplo, então a gente elabora tudo, o que será pedido num concurso, quais os critérios, mas ele só pode ser divulgado para a comunidade externa quando o edital é divulgado, né? Então, antes da divulgação do edital, essas coisas tramitam de forma restrita, né? Então, poucas pessoas têm acesso. Então, aqui vocês colocam, eu não vou ler todos, né? Mas o mais importante aqui é esse de informação pessoal, que talvez seja o que a gente mais utiliza inicialmente para processos normais, esse que vocês vão fazer. Quando é que vocês usam esse de informação pessoal? Ele vai restringir quando existe alguma coisa de informação como RG, CPF, endereço, telefone, SIAP, tá? Então, tendo esse tipo de informação, aí vocês marcam como informação pessoal. E aí quem for acessar de fora não vai conseguir acessar esse processo, tá? Só para quem for enviado realmente o processo. Então vocês estão criando ele como informação pessoal. Quando vocês enviarem para a chefia, o chefe do departamento vai conseguir ver as informações. Vocês enviaram para eles, então mesmo tendo essa restrição, ele consegue acessar, né? Depois ele vai encaminhar para outra unidade, essa outra unidade que recebe consegue acessar. Outros professores não conseguem acessar, tá? Mesmo sendo da mesma unidade, tá? Então, isso aqui basicamente para ficar de acordo com a LGPD, tá bom? Então, inicialmente vocês coloquem aqui, porque eventualmente vai ter dados pessoais de vocês. Sigiloso, aí tem justificativas mais restritas ainda, é caso de PAD, de alguma outra coisa, mais alguma outra situação mais sigilosa ainda, que requer mais cuidado, e normalmente vocês, como servidor, não conseguem fazer. Isso já tem que ter um nível de acesso diferente aqui, como um diretor de unidade, né? Ou até uma pró-reitoria, alguma coisa assim, tá? Ah, Até aqui tudo bem. Vocês têm um campo de observação, se quiserem escrever alguma coisa, tá? Aí fiquem à vontade. Então, salvei. Na medida que eu salvei esse processo, tá? Tem essa chavezinha aparecendo justamente porque ele está com um acesso restrito, tá? Então, se ele não tiver essa chavezinha, qualquer pessoa pode consultar. Com essa chavezinha, o acesso é restrito, tá? Mas notem que a gente criou o processo e não tem nada dentro. Lembrando dos processos físicos, é como se eu tivesse separado uma pastinha para esse processo, ter protocolado, botado o número do processo, tudo mais, mas eu não tenho conteúdo, não tem nada ainda, tá? E aqui a gente tem uma série de opções, tá? Eu não vou ver todas elas com vocês, a maioria é bem intuitiva, mas eu vou ver só o necessário, tá? Por exemplo, aqui para excluir processos, vocês acabaram de criar, não precisa mais, conversei, é uma coisa que vou resolver sem processo, posso excluir. Não é o caso aqui que vocês precisam protocolar o plano, tá? Esse aqui é para criar documentos aqui dentro, tá? Mesmo que seja um documento externo, vocês vão vir e incluir documento. Aqui tem tanto opções para a gente colocar documentos que já tem um modelo, vamos dizer, pré-pronto aqui dentro do sistema, como pegar um documento externo via PDF, por exemplo, uma portaria, um edital, uma coisa assim, e colocar aqui, tá? Então, clicando aqui,
é muito semelhante àquela criação do próprio processo. Só o tipo de coisa que tem aqui dentro é diferente, tá? Aqui, por exemplo, tem os formulários, que lá no processo não tem, né? Então, as opções aqui são outras, mas o sistema aqui é o mesmo. Se clicar em mais, ele também vai aparecer bem mais tipos de processos, de documentos, desculpa. E aqui vocês podem procurar. Se eu botar probatório, olha aqui, ó, orientação de estágio probatório, avaliação de desempenho, nem é o que vocês querem, tá? Então, em vez de probatório, o que que eu vou botar aqui, ó? Plano, porque o que vocês querem é plano, né? Ó, docente, estágio docente, plano de trabalho. Esse aqui que vocês vão usar, tá? Ó, tem plano lá do Unicelva, tem ProPG, tem outros aqui, mas é docente e estágio probatório aqui, então é estágio docente, tá? Então, vocês vão clicar nesse aqui. Aqui tem a opção de documento modelo e texto padrão, tá? Nesse caso aqui, não precisa, porque quando a gente cria o processo, aqui ele não criou ainda. Notem que aqui está só a pasta, né? Do processo não tem nada dentro. Para criar, vocês têm que preencher isso aqui tudo, tá? Não todos os campos, mas pelo menos os obrigatórios. E só que às vezes pode ser, em um outro caso, que não é de plano de trabalho, pode ser que vocês precisem ou queiram, né, usar um texto padrão, tá? Esse texto padrão, inclusive, vocês mesmos podem criar depois e colocar uma coisa que vocês fazem muito, né? Vocês podem clicar aqui, aí vocês podem filtrar nessa caixa de texto ou vir aqui na lupa e vocês vão ver os textos que tem já padrão, ó. Tem um texto de ofício padrão aqui que foi um outro professor que criou. Se vocês clicarem aqui, ele vai abrir um documento baseado nesse ofício, tá? Então já vem pré-preenchido, né? Vocês vão ter que só trocar algumas informações. Em termos de aprovação de orientador para a biblioteca, uma coisa que se vocês vão ter orientandos, provavelmente vocês vão usar. Então, poderia marcar isso aqui. E vocês podem, antes de usar, que seria nessa seta, vocês podem clicar aqui, ó. Né? Clicando aqui, vocês veem como é que é esse texto padrão, ó. Então, da biblioteca. Então, já carregaria aqui, vocês só preenchem as lacunas, tá? Mas eu falei para vocês que nesse caso não, a gente não vai precisar. Então, vou só fechar aqui. Tem o modelo de documento, é semelhante, tá? Também tem alguns modelos prontos aqui, feitos por outros docentes. Vocês podem criar os modelos de vocês também, tá? Mas não é o nosso caso agora. Vou botar nenhum, porque esse tipo de documento, que é o plano de trabalho, ele já vem com o modelo dele, tá? Sem eu precisar um modelo personalizado. Aqui é a descrição, é o que vocês querem colocar, que quando a gente coloca o mouse em cima dos documentos, depois que o documento não está criado, ele vai aparecer como aparece ali o plano de trabalho de estágio probatório quando eu boto o mouse em cima ah, do número do processo, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, plano, ah, primeiro ano, tá? Vou colocar aqui, plano primeiro ano. E isso aqui é o que vai aparecer na árvore, o nome na árvore de documentos, que vão estar aqui embaixo. Lembra que isso aqui não aparece, o que vai aparecer é aqui, tá? Então, ele vai vir já com um nome, que é estágio docente, plano de trabalho, mas vocês podem colocar alguma coisa no final disso, tá? Eu vou deixar sem. E depois, até porque não é obrigatório, mas depois a gente volta e edita isso para vocês verem a diferença. Tá? Ele já vem pré-preenchido com o que foi o interessado que foi definido lá na criação do processo, tá? Foi a chefia, então nos documentos ele já vem pré-preenchido com o mesmo interessado. Isso facilita, né? Porque geralmente os documentos são para o mesmo, tá? Também pode classificar por assunto, também tem um campo de observações para você escrever alguma coisa. Também tem aqui a sigiloso, restrito e público, tá? Eu vou botar restrito por informações pessoais, igual, tá? Então, lembrando mesmo, aqui o processo todo ele é restrito, mas às vezes a gente pode criar o processo sem restrição nenhuma, mas algum documento interno aqui ser restrito, né? Não todos. Então, a maioria dos documentos são normais, são públicos, mas tem um documento específico que tem uma informação pessoal, e aí vocês colocam essa restrição só no documento que precisa, tá? O resto deixa público. Tá, nesse caso aqui eu vou deixar assim e vou criar, tá? A hora que eu salvo, ele já abre a tela de edição com o modelo pré-preenchido. Então, ele está aqui o número do processo, está aqui o nome, né, do nosso o processo, aqui, um título, né, plano de trabalho.
aqui vem as coisas para a gente preencher, tá? Então, aqui, do primeiro ano, obviamente, vocês vão botar um X aqui, né? Que é o plano de trabalho referente ao primeiro ano. Os outros anos, né? Aí, cada ano, vocês vão puxar uma ficha dessa, criar uma dessa do zero e preencher, né? Aqui, todos vocês são professores da categoria auxiliar um. Todo professor, quando entra por concurso, ele é auxiliar um. Aqui, no caso, vocês são professores 40 horas com DE. Então, pode deixar só assim, 40 horas DE, tá? E aí, até eu vou deixar já isso aqui em preto, tá bom? Tá? Opa, aqui, esse aqui, tá? Aqui, qual é o período? Ah, então vamos supor, o professor entrou no dia 10 de junho de 2023, tá? 10 de julho, na verdade, né? Vou botar uma data mais próxima aqui. Então, o probatório dele vai até 9 desse primeiro ano, de julho de 2024, tá? Também vou mudar a cor disso. Tá? Aí o nome do professor, vou botar aqui Gustavo e boto o nome completo, tá? Não vou preencher tudo. CIAP, também vocês vão colocar o CIAP de vocês, tá? Eu não vou informar o meu aqui, então vou botar aqui 9999, tá? Ah, departamento, todos vocês aqui, departamento de engenharia, tá? Então, departamento de engenharia de computação e automação. E aqui, então, vocês vão começar a colocar os nomes de cada uma das disciplinas, tá? Então, vamos supor, no meu caso, eu dou algoritmos e estrutura de dados 3, tá? Claro que eu não colocaria a sigla, eu vou colocar um nome por extenso aqui, mas para simplificar no vídeo, eu vou deixar a sigla. Aí, em qual curso? Eu dou para engenharia de computação, também vou escrever por extenso, tá? Carga horária dessa disciplina, 64 horas. Aqui, qual ano e semestre, né? Então, nós estamos falando de 2023, semestre letivo 1, né? E aqui o segundo semestre letivo de 2023. E no caso, a maioria dos professores, quando ele não entra no comecinho do semestre letivo. Então, se ele entra mais para o meio, ele vai ter 2023 1, 2023 2, 2024 1, porque vai pegar um pedaço de 2023 1, todo 2023 2 e um pedacinho de 2023, 2024 1, tá? E aí aqui é só colocar um X, para dizer que essa disciplina foi ofertada nesse semestre, tá? Aí até dá para a gente colocar isso aqui com uma outra fonte, já aproveitar para mexer aqui, né? Na fonte, aqui para escolher a fonte é dessa forma aqui. Então vou botar texto centralizado, tem de tabela aqui, ó, texto de tabela, tabela texto centralizado, tá? Já coloquei aqui. Aí, além dessa disciplina, eu vou dar sistemas operacionais, vamos dizer. Então, vou botar SO aqui, tá? Que também para engenharia de computação. Vamos dizer que ela tem 96 horas, tá? Não é o nosso caso, mas estou inventando aqui para ficar diferente. Aí, no segundo semestre, eu vou dar algoritmo de estrutura de dados 2, tá? Então, vai ser nesse outro semestre aqui e vai ser para engenharia de computação também, 64 horas. E vou dar algoritmo de estrutura de dados 1 para engenharia de controle e automação. Lembra que coloquem sempre tudo por extenso, tá? E aqui, então, essa disciplina vai ter 64 horas também, vai ser nesse semestre, tá? E aí, claro, se precisar do outro semestre, vocês vão ter que incluir uma coluna, tá? Aí, para mexer aqui, dá para incluir, ó, clicando com o botão direito em cima, ó, por exemplo, a coluna. Posso ó, inserir coluna direita, esquerda, vou inserir uma aqui à direita, e eu consigo mesclar células, né? Eu consigo trabalhar aqui dentro, colocar mais um semestre, por exemplo, se fosse o caso, 2024/1, tal. Tá? Mas só para mostrar para vocês, aí cada um preenche conforme a necessidade, tá? Capacitação e aperfeiçoamento pedagógico, tá? Eu não vou ler exatamente tudo aqui, mas vou dar uma abordagem mais superficial, tá? Aqui se planeja fazer a capacitação no semestre que vocês estão fazendo o plano, tá? Estão fazendo para o próximo ano. Se vocês vão fazer essa capacitação, já coloquem aqui, tá? Lembrando que tem a capacitação, que é o nosso curso de docência e ensino superior, ele é obrigatório,
tá? Normalmente se faz no primeiro ano, mas dependendo da data que vocês entram e de quando ele é ofertado, né? Vocês só vão conseguir fazer no segundo. Então, aí vocês se informem sobre isso, aí é só perguntar para a chefia sempre, que eles vai dizer quando abrir esse curso, tal, se vocês vão fazer ou não. Se vocês não sabem se vai fazer ou não, podem até colocar aqui. Eu acredito que vai ser ofertado esse ano de novo. Vocês podem colocar aqui, lembrando que isso aqui é um plano. Se ele não for ofertado, aí no relatório é só não colocar esse item, tá? E aí no próximo plano coloca de novo, né? Até o momento que vocês fizerem, e aí vai constar no relatório também, tá? Mas eu acredito que agora, aqui no segundo semestre de 2023, ele vai ser ofertado de novo, porque a gente teve muito ingresso de professor em concurso, tá? Aqui as atividades de orientação de aluno, então vocês vão colocar aqui, né? Monografia, monitoria, tá? Iniciação científica. Aqui, descrever atividades que visem a consecução dos objetivos e metas de produção intelectual, tá? Então, tudo que vocês planejam de publicação, de livro, artigo, né? Trabalhos apresentados em eventos, tal. Descrever atividades que visem consecução de objetivos e metas de pesquisa, tá? Então, que também vai descrever os objetivos. Aqui depois objetivos e metas de extensão, tá? E nem sempre a gente tem todos eles, né? Às vezes a pessoa só trabalha com extensão, não tem pesquisa, às vezes o contrário, né? Descrever atividades, e se vocês não tiverem algum deles, eu só deixei em branco, tá? E por último, que descrever atividades de contribuições administrativas. Por exemplo, todos vocês já entrando no departamento já fazem automaticamente parte do colegiado do departamento. Então, isso vocês podem colocar aqui. Eventualmente, um ou outro dos professores novos também pode participar de NDE, de o colegiado de curso, né? De outros cargos administrativos, né? Que são mais comuns, mas eventualmente até outros cargos aí, né? Então não tem muita limitação, né? Mesmo professor em estágio probatório, ele pode trabalhar em praticamente qualquer lugar que qualquer outro professor pode assumir também, tá? Normalmente, no comecinho, pelo menos, não participa tanto porque está conhecendo a instituição, né? Mas até o final do probatório, provavelmente, vocês têm mais participações aqui, tá? E outras atividades não mencionadas no plano, tá? Quais atividades? Aí, qualquer uma que não está incluso nenhum outro item. Por exemplo, é muito comum nas engenharias ter representação em entidade de classe, por exemplo, né? Então, no caso, no CREA, pode, pode, pode ser que tenha. Não é uma coisa muito comum de todos os professores terem, mas eventualmente tem alguém. Então, qualquer coisa que não se enquadre nos outros, vocês colocam aqui, tá? Eu não vou preencher tudo, vou fingir que eu preenchi aqui e vou salvar, tá? Quando eu salvo, se vocês olharem, vai aparecer aqui, ó, já preenchido com as minhas informações parciais, tá? Mas eu não assinei. Então, se vocês olharem aqui embaixo, não está assinado, tá? Então, se eu quiser assinar, eu vou vir em assinar, e aqui vocês vão ter o cargo. Ele já vem pré-preenchido com o cargo correto, normalmente, tá? Mas se tiver errado, vocês sempre olham aqui, que pode ter mais de um, né? E ver se está no certo. Aqui vocês estão criando como docentes, né? Então, vou colocar a minha senha, no caso, mandar assinar. Quando eu faço isso, tá? Ele some a janela de edição e já vai aparecer aqui assinado, tá? E quando eu assinei, dia e hora, tá? Assinatura vocês já devem ter feito como usuários externos, tá? Bom, criado isso, se vocês preencheram tudo, vocês já fizeram o plano. Seria só o caso de encaminhar agora para a chefia do departamento. Mas eu vou aproveitar para mostrar aqui como faz a edição. Ah, eu tenho uma informação que está errada aqui. Então, eu posso vir aqui, ó, editar conteúdo, tá? Ele vai dizer que o documento já está assinado e que se eu for editar, ele vai perder a assinatura. Tudo bem, se eu for mudar, eu vou ter que assinar de novo. Então, eu entro aqui, tá? E aí, eu vou dizer, ah, não, eu errei aqui o curso. Não era a disciplina, desculpa, não era SO aqui. É PA. Opa, é outra disciplina, né? Projeto e análise de algoritmos. Aí, fiz a mudança, salvo. Aí, quando eu salvei, ele já atualizou lá atrás, mas sem a assinatura, tá? Então, já está atualizado aqui. E aí, basta eu assinar.
As outras opções aqui, o que que seria utilizável ainda, tá? Por exemplo, se eu quiser referenciar, linkar um documento com outro, tá? Mas isso eu vou mostrar depois, quando eu for fazer um despacho aqui, tá? Aí dá para mostrar, tá? Que seria nesse SEI aqui. O resto são de formatação de texto, né? Maiúscula, minúscula, mudar de cor, né? Esse tipo de coisa. Então, não teria muito o que acrescentar. Isso vocês mesmos podem explorar aqui e descobrir, tá bom? Então, vou assinar de novo, né? Depois dessa assinatura, já com a alteração, tá? O que que eu posso fazer? Ainda tenho aqui, ó, eu falei para vocês, eu vou aumentar aqui. Eu vou voltar nessa alteração do documento. Lembra que aqui eu altero o conteúdo do documento. Aqui da engrenagem, eu altero aquela tela onde a gente criou o documento, o modelo, lembra? Então, vou abrir aqui, ó. Então, eu falei para vocês do nome da árvore. O que que é o nome da árvore? Aqui está estágio docente, plano de trabalho 21, tá? Isso tudo veio automático. E esse é o número do documento. Mas eu quero colocar alguma coisa para me achar nessa árvore. Vou botar aqui, o primeiro ano, Gustavo, tá? Para se achar mais fácil. Aí vocês podem ó, até alterar a restrição do documento, enfim, outras informações, tá? Vou salvar. Aí o que que ele aparece aqui depois do nome, do 21, ele vai botar primeiro ano Gustavo. Às vezes colocar esse tipo de informação. Aqui a gente tem apenas um documento, mas lembrando que os processos, esses de plano, eles são bem curtinhos, né? Basicamente o plano. Mas quando vocês forem fazer relatório, vocês vão ter que botar comprovantes de todas as atividades que vocês fizeram aqui. Então, das disciplinas, a maioria dos comprovantes, na verdade, é um só, tá? Que depois, quando vocês forem fazer o relatório, eu passo para vocês, o chefe do departamento passa, tá? Mas, por exemplo, publicação de artigo é um outro comprovante que você publicou aquele artigo, né? Então, é uma coisa externa, né? Então, aí vocês têm que colocar esses documentos e, eventualmente, nos relatórios, ele vai incluir vários documentos e vai ficar bem grande, tá? A lista de documentos internos. Então, facilita colocar essa informação aqui, que nem eu botei primeiro ano, Gustavo, porque aí vocês têm noção do que tem naquele documento sem precisar abrir ele, tá? Lembrando que quando tem bastante documento, né, essas pistas no nome ali ajudam bastante, mas não são obrigatórios, tá? Bom, depois disso, vocês poderiam simplesmente encaminhar isso aqui para a chefia, tá? Então, para encaminhar seria aqui, mas eu não vou mostrar encaminhar ainda, eu vou fazer uma coisa que é muito útil, que não é obrigatório para esse caso, vocês poderiam encaminhar sem, mas eu vou fazer com, tá? Já que eu estou mostrando como as coisas funcionam. Então, aqui seria um despacho, tá? Sempre que vocês vão enviar para algum lugar, vocês podem criar esse despacho e para mais ou menos dizer para quem vai receber o que que você quer, o que que você está solicitando nesse processo. Então, eu vou botar aqui, ó, despacho, plano, primeiro ano, tá? E aqui eu vou botar aqui do lado do despacho, plano, primeiro ano, que é o que vai aparecer lá na minha árvore. O interessado deixa o mesmo, tal. Aqui não precisa ser restrito, porque eu não estou colocando informação nenhuma, eu vou deixar público, tá? Não vou ter informação pessoal. Bom, criei aqui, ele já vem pré-preenchido alguma coisa, tá? Então, só que aqui vocês não precisam exatamente usar esse texto, né? Vocês podem tirar daqui, pode fazer um texto, montar um texto qualquer no no Word, por exemplo, até usar uma tabela do Excel, vocês copiam e colam aqui dentro e vai funcionar, tá? Dá para copiar e colar, não precisa redigir tudo aqui, não. Mas eu vou fazer aqui uma coisa bem simples, só para mostrar para vocês como montaria um despacho, tá? Então, vou botar aqui, vocês vão encaminhar isso aqui para a chefia. Então, vou copiar tudo isso aqui, tá? Botar a chefia do departamento, tá? Ah, encaminho o plano de trabalho referente ao primeiro ano do estágio
probatório. Tá, lembrando que esse despacho ele pode se referir a vários documentos. No caso, a gente só tem um, tá? Mas então eu vou mostrar para vocês porque isso é bem útil para a gente se achar depois. Eu vou botar entre parênteses aqui e vou colocar um número desse documento. Desculpa, peguei o documento errado. Vou pegar um número desse documento aqui. Então eu posso colar aqui, tá? O número desse documento. E se eu salvar isso aqui, vocês vão ver que vai ficar um número lá. Não é tão útil para mim, tá? Mas o que que eu posso fazer? Eu vou recortar esse número, tá? Vou tirar ele daqui e vou vir em Say. Aí colo aqui o número. Quando eu der o OK, ele vai fazer um link para esse documento, tá? Aí se eu salvar de novo, vocês vão ver que ele fica como link. Se eu clicar no link, ele abre aquele documento em outra janela, tá? O documento que ele está referenciando. E pode ser um documento, pode ser um processo. E pode ter uma lista de documentos, tá? Então, terminando aqui, né? Encaminho o plano de trabalho referente ao primeiro ano de estágio probatório para apreciação pelo chefe de departamento. Chefe do departamento, tá? E atenciosamente, tá? E vou assinar isso aqui, tá? Então, com isso, deixa eu diminuir aqui. Com isso, a gente tem, então, mais um documento aqui na lista. Vocês não precisam desse último, poderia só encaminhar aquele primeiro, tá? E assim também eu vou mostrar para vocês aqui um documento externo que vocês também não precisam aqui, mas provavelmente vão precisar no relatório, tá? Então, vou abrir aqui o documento externo. Ele vai pedir o tipo de documento. Vamos supor que vocês têm que comprovar alguma coisa que está numa ata, e você seleciona em ata. Se querem comprovar alguma coisa que está sei lá, não sei qual o documento, agora não me vem nenhum à cabeça, comprovante de defesa, por exemplo, tá? Que você, sei lá, o professor ele tem só mestrado, mas está cursando doutorado e quer colocar o comprovante de defesa dele. E assim por diante, né? Pode ser qualquer coisa, cópia da CNH, depende do que é precisa, né? De alguma coisa assim. Então, se vocês não sabem, não acha nada que encaixe aqui, pode botar documento, tá? Deixam como documento, por exemplo. Aqui qual é a data do documento. Então, o documento foi feito no dia 1º. E aqui o número e a árvore, o número vocês não precisam preencher, a árvore, esse número ele vai botar uma numeração aqui para você se achar no documento, mas a árvore é aquilo que vai aparecer depois, tá? Então, vamos botar aqui, ó, teste, só para a gente ver que é um documento teste, tá? Aqui, se o documento ele é já digital ou não. É um documento que foi digitalizado por vocês para enviar. Eu vou botar nato digital, que é o mais comum. Vamos supor que vocês queiram o histórico funcional de vocês botar no processo, tá? Então, aqui, qual é o remetente? É o nome de vocês. Eu, no caso, vou botar o meu aqui, tá? Vou achar o meu nome aqui. E aqui, como interessado, o mesmo, tal, aí vocês preenchem, tá? Tudo igualzinho. Então, vou deixar como público, aí depende do tipo de documento. Uma CNH, por exemplo, tem que ser restrito. E aqui vocês vão clicar em anexar documento e escolher um documento qualquer, tá? E com isso ele vai anexar e vocês vão salvar. Eu não vou salvar aqui, né? Mas se tivesse, vamos dizer, um PDF, vai ficar um PDF aqui embaixo, né? Escrito documento e tracinho teste, porque foi o que eu coloquei aqui, tá? Então vai ser mais um documento do processo. A gente não precisa disso também, então não vou usar, tá? Bom, antes de encaminhar esse documento, tem duas coisas legais de fazer, de mostrar ainda, tá? Uma delas, duas não, tem mais, eu vou falar de algumas aqui. Primeiro, vocês podem baixar o documento todo compactado, então vai ser uma pasta com o nome do processo e dentro dele vai ter todos os arquivos, tá? Esse em formato zip.
Se for em PDF, aí ele vai perguntar se vocês querem todos os documentos. Se quiserem todos, ele vai gerar um PDF só, mas com todos os documentos, né? Aí termina um documento, ele dá uma quebra de página, na próxima começa o próximo documento e assim vai. Vocês podem pegar aqui todos os documentos, exceto o que vocês selecionam numa lista, ou aqui apenas o que vocês querem numa lista. Se for apenas o da lista, eu posso escolher, por exemplo, apenas o plano, tá? E aí transportar. Aí ele vai ficar essa lista aqui, ó. Ele vai gerar um PDF só com plano, tá? Ou se eu quiser botar mais documentos, vocês já devem ter entendido, tá? Então, às vezes vocês querem baixar isso para ter no computador, enfim. Aqui ele vai concluir o processo, tá? Essa conclusão de processo, ele não apaga o processo, mas ele vai tirar daquela lista de processo lá, é como se ele tivesse arquivado, tá? Ele vai deixar de ser acessível, vocês não vão mais mexer nele, mas ele fica no sistema, tá? Lembrando que como eu botei documentos dentro, eu não tenho mais a opção de excluir, né? Antes tinha, eu mostrei para vocês quando o processo estava vazio. Agora, como ele não está mais vazio, eu não consigo excluir, eu só tenho como concluir. Aí, quando conclui, se eu não mandei para ninguém, o processo está lá, mas ninguém mais acessa, né? Então, não vai ser levado adiante, tá? A gente tem a opção aqui de e-mail, tá? Então, vocês podem enviar por e-mail para alguém esse processo, né? E então, vocês botam aqui o endereço do destinatário, vão colocar o assunto, e aqui no corpo vão escrever a mensagem que quiser, e no final vocês podem escolher quais os documentos vocês querem que essa pessoa receba como anexo no e-mail delas. Então, eu vou botar o plano aqui, vou botar os dois, só para vocês verem, tá? E transportar. Aí, esses dois documentos vão chegar nesse e-mail que vocês vão mandar. O sistema vai mandar, não é o e-mail de vocês, né? Vai vir como sistema sei@fmt.br, como remetente para a pessoa que receber. E vocês também, além dos documentos do processo, vocês podem anexar documentos que não estão no processo, tá? De forma semelhante a um documento do processo, vocês vêm aqui, escolhem um documento, né? E ele vai junto com esses aqui, vai mais esse outro extra, tá? Às vezes a gente quer, além de colocar no sistema, registrar que outra pessoa recebeu um e-mail para avisar que tem esse processo para analisar, enfim, tá? Ah, e por último, eu teria aqui o encaminhar, tá? O enviar processo. Quando eu clico em enviar processo, ele está aqui o nome do processo, o assunto dele, e aqui quem vai receber esse processo, tá? Então, eu vou botar a chefia, tá? Chefia do Departamento de Computação e Automação. Também, se eu quisesse botar aqui a direção, por exemplo, né? Não é o caso, mas se eu quiser, eu posso ter mais de um remetente. Aí todos vão receber, tá? Normalmente a gente manda para um lugar só, mas só para mostrar que é uma opção. Data certa e prazo em dias, né? Vocês querem um retorno desse processo, vocês estão solicitando alguma coisa e querem retorno até tal dia ou querem dar um prazo de 10 dias. Estou chutando um valor aqui. Aí vocês podem marcar isso aqui. Dificilmente a gente usa, tá? Enviar e-mail com notificação, tá? Então vocês podem marcar aqui que quando vocês encaminharem esse e-mail para a chefia, vai chegar no e-mail da chefia uma notificação dizendo que tem esse processo para avaliar. Então vocês podem marcar. Remover anotações. Esse processo a gente nem mexeu com anotação, mas vocês podem ter botado anotações nele e aí ele remove quando encaminha. E manter esse processo aberto na unidade. Esse aqui é o mais importante, tá? Quando é que a gente usa isso? Porque se eu não marcar isso aqui e mandar e enviar, lembra naquele ambiente servidores? Até vou voltar para ele aqui, ó. Tá? O ambiente servidores está aqui o processo. Ó. Então tá lá o plano de estágio probatório e aquele texto embaixo que é plano primeiro ano Gustavo, que foi que eu botei como observações, né? Observação, né? Uma informação extra lá na hora de gerar o processo, tá? Fica com esse nome. Se eu clicar em enviar e não manter o processo, ele sai daqui e eu não tenho mais acesso a ele. Aí só quem tem acesso é quem recebeu, quem vocês botaram como destinatário, tá? Então, voltando aqui, se eu mandar enviar, vou colocar aqui para o DCA, tá? E não marcar aqui, esse processo vai sumir daquela lista de processos lá dos servidores e vai para a chefia. Se vocês mantiverem aqui, ele vai para a chefia igualzinho, mas fica disponível para vocês, tá? Ainda.
Por que que isso pode ser útil? Porque vocês podem querer acompanhar o que está acontecendo, se está demorando, que etapa está. Depende do tipo de processo, né? A gente pode querer acompanhar. Outra coisa, principalmente os primeiros processos de vocês, vocês podem manter abertos, tá? Porque quando vocês mantêm aberto, se por acaso chegar uma informação errada, vamos dizer que vocês lançaram uma atividade lá e que não era exatamente daquela forma, ou está no lugar incorreto, tem alguma correção para fazer. Se vocês não mantiverem isso aqui, aí a chefia tem que mandar de volta para vocês, tá? O que não tem problema, tá? Vai mandar lá para a unidade de servidores. E aí é interessante vocês terem, enquanto o processo está rolando, né, enquanto ele não foi fechado, vocês terem esses números anotados, ter salvo isso no computador de vocês e tal, para achar mais fácil. Mas se vocês mantiverem aberto, vocês conseguem incluir mais documentos, né, ou até editar algum documento, tá? Sem muitos problemas. Se vocês não tiverem aberto, a chefia tem que mandar de volta, tá? E mantendo, vai ficar aberto nos dois lugares, tá? Então, os dois podem mexer. Tem algumas limitações para isso, mas de forma geral é isso mesmo, tá? Eu não vou mandar, porque esse é um processo fictício, né? E lembrando por último aqui que vocês podem querer editar um documento que vocês já assinaram, né? Eu falei para vocês, isso qualquer um deles, tá? Então, se clicar aqui e pedir para editar, ele vai abrir para edição, vocês vão ter que assinar de novo. Mas alguns documentos são assinados por mais de uma pessoa e estão em outro lugar e ele não permite mais alteração. Pode acontecer, tá? Então, por exemplo, vocês enviaram, não mantiveram na unidade, já tramitou em alguns lugares. E aí, eu não sei exatamente qual tipo de documento, mas alguns eles não deixam mais editar, tá? Justamente por não estar mais com vocês. Aí, nesse caso, o que ainda dá para fazer é excluir, tá? Aí, quando a gente exclui o documento, mas ele já foi para unidade, para outra unidade, ele continua aparecendo na árvore, mas ele aparece como cinza e a gente não consegue mais abrir ele, tá? Ele aparece lá como um histórico, que existiu um documento, mas ele não está mais acessível, não existe mais, tá? Então, uma forma de fazer uma correção seria excluir e criar um outro dentro do próprio processo. Mas a maioria das vezes a gente consegue retornar e vocês conseguem editar ainda, tá? Então, clica aqui, edita, faz as correções que precisam e encaminha de novo, tá? Bom, então, sobre o plano de estágio probatório, eu acho que era isso. Aí, em seguida, eu faço mais vídeos aí falando de outros sistemas e se ficar dúvida sobre a utilização do SEI, ah, a chefia do departamento está sempre aberta aí para vocês marcarem uma reunião, alguma coisa assim, e a gente esclarecer pessoalmente, tá bom? Até mais.